Era para ser apenas mais uma entrevista na TV. Um apresentador provocador, um auditório cheio, câmeras ligadas. E do outro lado, o atual presidente do Brasil. Um líder que voltou ao poder pelo voto do povo e que carrega nas costas uma história de superação, resistência e amor ao país. Mas bastou uma pergunta carregada de ironia para que algo inesperado acontecesse. Ninguém imaginava que a resposta viria com tamanha força, nem que ao lado de uma senhora da plateia ele calaria não só o palco, mas o país inteiro. O que começou como provocação terminou de um jeito que ninguém, nem mesmo o apresentador, conseguiria esquecer. Sejam bem-vindos ao Bastidores Ficcionais, onde a emoção encontra a verdade e cada detalhe revela o Brasil que pulsa no coração do povo. Prepare-se, porque essa história vai te arrepiar. Era para ser apenas mais uma entrevista de auditório, com aquele velho estilo popular, piadas de gosto duvidoso e perguntas provocativas. O palco estava montado no SBT para um especial com Lula, o presidente que arrasta multidões por onde passa. A plateia lotada era uma mistura de curiosos, fãs do apresentador e, claro, seguidores fiéis do líder petista. Ratinho, com seu microfone em punho e olhar ligeiramente sarcástico, conduzia o programa com o estilo que o consagrou. Direto, teatral, às vezes debochado. Após algumas perguntas sobre política, segurança e economia, veio o momento que definiria o programa e surpreenderia a todos. Com um sorriso irônico no rosto e uma postura que beirava o desafio, Ratinho soltou: "Presidente, o senhor acha mesmo que pobre tem que viajar de avião como rico?" A pergunta caiu como uma pedra no auditório. Parte da plateia riu, como quem esperava uma resposta leve, um comentário para entreter. Mas a outra metade ficou em silêncio, sentindo o peso da provocação. Era uma pergunta carregada de preconceito, daquelas que tentam reduzir conquistas sociais a privilégios indevidos. Lula, sentado confortavelmente, não respondeu de imediato. Olhou para Ratinho por alguns segundos. Depois olhou para o público. Fez uma pausa. E então, com um gesto calmo, retirou o microfone do suporte e se levantou. Caminhou até o centro do palco. Ali, em pé diante de todos, não era apenas o ex-presidente. Era o operário, o metalúrgico, o nordestino que conheceu a fome, o chão batido e os trens superlotados. Era o homem que, por 2 mandatos, levou milhões de brasileiros à universidade, ao consumo básico e, sim, aos aeroportos. O silêncio era absoluto. As câmeras focavam no rosto dele. Os celulares da plateia já estavam no alto. E então ele falou: "Ratinho, quando eu era menino, pobre andava a pé. Depois andava de pau de arara, de jegue, de caminhão. Avião era coisa de rico, de gente que nunca olhava para o lado para ver quem ficava para trás." Fez uma nova pausa. "Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Brasil só é grande quando o povo é grande. E um povo grande tem direito de andar de avião, de estudar, de ter casa, de ter dignidade. O problema, Ratinho, é que tem gente que não suporta ver pobre com direito, com geladeira cheia, com filho fazendo faculdade." A plateia foi ao delírio. Palmas, gritos. Uma mulher gritou: "Lula, eu te amo!" E foi seguida por um coro espontâneo de olê, 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 olá, Lula, Lula. Ratinho tentou manter o controle, sorriu sem graça e tentou emendar uma nova pergunta. Mas a atmosfera havia mudado. O público agora pertencia a Lula, não ao palco, não ao apresentador. Ali, o carisma do líder popular havia tomado conta da cena, e o que parecia ser uma armadilha ao vivo se transformava ali mesmo em um momento histórico de televisão. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. O palco ainda ecoava os aplausos do primeiro embate. Ratinho, visivelmente desconcertado, tentou recuperar o ritmo do programa. Mas havia algo no ar, uma tensão diferente.
como se a plateia estivesse esperando mais, esperando aquela resposta definitiva que não apenas colocasse o apresentador em seu lugar, mas reafirmasse aquilo que muitos sentem na pele, que ter direito não é luxo, é justiça. Lula continuava em pé, como quem se recusa a ocupar o lugar do entrevistado, e por um momento assume o de educador. O auditório estava em silêncio absoluto, e foi aí que ele continuou, com a voz firme e o olhar direto para Ratinho. Sabe, Ratinho, uma vez eu entrei num aeroporto e ouvi um homem dizer que parecia rodoviária, e disse com nojo, com raiva, como se pobre incomodasse só por estar no mesmo espaço. O público reagiu com murmúrios de indignação. Muitos ali já tinham ouvido coisas parecidas. Sabiam exatamente do que Lula estava falando. Ele continuou. Eu tenho muito orgulho de ter feito com que gente como eu, como meu pai, minha mãe, meus irmãos, pudesse voar, pisar num aeroporto, entrar num avião, visitar os filhos em outra cidade, conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Apontou para a plateia, os olhos agora brilhando. Se tem uma coisa que me entristece, Ratinho, é ver gente rica achando que o país é só deles, que o aeroporto é só deles, que a praia é só deles, que o Brasil é só deles. Mas não é. O Brasil é do povo brasileiro, de todos. E quem tem medo de pobre voando é porque nunca quis ver o Brasil de verdade decolar. A frase caiu como uma martelada no estúdio. A plateia, que até então escutava em silêncio respeitoso, explodiu num aplauso vibrante. Gritos de "Esse é o cara" e "Fala, presidente!" tomaram conta do ambiente. As câmeras mostravam o rosto de pessoas emocionadas. Algumas filmavam, outras apenas sorriam com os olhos marejados. Lula então se virou para Ratinho, já sem ironia, mas com um tom calmo e certeiro. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim aqui para lembrar que política é isso. Garantir que todo mundo tenha o mesmo direito, o mesmo céu, o mesmo destino, porque quando um pobre voa, o Brasil inteiro sobe junto. Foi impossível conter o impacto. Ratinho, que havia começado o programa com um sorriso de canto de boca, agora apenas concordava com a cabeça, sem conseguir emendar nenhuma piada. Até o diretor do programa, que tentava sinalizar para seguir o roteiro, parecia entender que não havia como continuar como se nada tivesse acontecido. O Brasil estava vendo ao vivo uma aula de empatia, uma resposta que, sem levantar a voz, desmontava o preconceito de décadas. E tudo isso sem atacar, sem humilhar, apenas dizendo a verdade, com palavras simples e com o peso da história de quem sabe o que é sair do chão. A plateia ainda estava emocionada com a resposta de Lula. Era visível. Olhos marejados, sorrisos tímidos, gente balançando a cabeça como quem diz, é isso. Mas o momento mais simbólico ainda estava por vir. E não seria com Lula discursando. Seria com uma mulher comum, daquelas que o Brasil real conhece bem. O tipo de mulher que já passou por tudo, mas segue em pé. O tipo que representa milhões. Lula então olhou para a primeira fila e disse, tem uma senhora aqui que me disseram que veio do interior do Paraná só para me ver. Cadê ela? Uma mulher de cabelos brancos, óculos simples e um crachá pendurado no pescoço se levantou surpresa. Era ela, Dona Maria de Lourdes, 72 anos, aposentada, viúva e avó de 5 netos. Um assistente do programa a ajudou a subir no palco. Ela tremia um pouco, mas sorria com sinceridade. Lula pegou sua mão com delicadeza e a apresentou. Essa aqui é a Dona Maria. Ela é o Brasil que trabalha, que sofre, mas que acredita. E ela tem algo para contar que vale mais que 1000 discursos. O microfone foi entregue a ela, que o segurou com as 2 mãos. A voz era frágil, mas cheia de firmeza. Meu nome é Maria de Lourdes. Eu trabalhei a vida toda como lavadeira. Meu marido era pedreiro. Criamos 3 filhos com dificuldade, mas com dignidade. Eu nunca pensei que fosse entrar num avião. Nem sabia como era por dentro. Era coisa de filme, de rico.
O silêncio no estúdio era absoluto, todos escutavam com atenção e emoção. Mas em 2011, eu ganhei minha casinha pelo Minha Casa, Minha Vida. E em 2013, com a ajuda dos meus filhos e com o dinheirinho que eu guardava do salário mínimo, eu fui de avião para São Paulo conhecer meu primeiro neto. Nunca vou esquecer. O moço da companhia me tratou com respeito. Fui de janela. Chorei o voo todo. Lula abaixou a cabeça emocionado. Hoje meu filho mora em Recife e todo ano eu vou lá ver ele e os meninos, de avião, porque eu não tenho mais medo e porque eu sei que eu tenho direito. A plateia levantou em aplausos. Muitos choravam abertamente. Aquelas palavras vinham de alguém que não estava ali por discurso, nem por câmera. Estava ali como testemunha, como símbolo. Lula segurou novamente a mão dela e disse: Ratinho, é por ela que a gente faz política. É por milhões de Donas Marias que eu lutei. E é por elas que eu nunca vou aceitar que alguém diga que pobre tem que se contentar com pouco. Ratinho, nesse momento, estava calado. Pela primeira vez no programa, ele não tinha nada a dizer. Nem precisava. A verdade estava no palco, de mãos dadas. E era impossível não enxergá-la. Mal o programa terminou, as redes sociais já estavam em chamas. Os trechos com Lula respondendo à provocação de Ratinho, os aplausos da plateia e principalmente o depoimento de Dona Maria se espalharam como fogo em palha seca. Em minutos, hashtags como Nan Lula responde, Nan Dona Maria voou e El Brasil com orgulho estavam entre os assuntos mais comentados do país. Páginas de fãs, perfis de influenciadores e até jornalistas de grandes veículos começaram a comentar. Lula cala o preconceito com elegância, dizia um. Essa é a diferença de quem conhece o povo, dizia outro. Vídeos da cena viralizaram no TikTok, Reels do Instagram pipocaram com edições emocionantes ao som de músicas inspiradoras. No X, Twitter, artistas, ativistas e economistas compartilharam as falas do ex-presidente com orgulho. Mas o mais impressionante não foi o barulho da internet. Foi o silêncio daqueles que tentaram atacar. Porque diante da imagem de uma senhora de cabelos brancos dizendo que voou de janela e chorou o voo todo, ninguém conseguiu debochar. Nenhum meme, nenhuma ironia, nenhuma fake news teve força diante da verdade. A verdade de quem viveu, de quem lutou e de quem finalmente foi reconhecido. O SBT, surpreendido com a repercussão, decidiu reprisar o trecho no jornal do dia seguinte. Sites de notícia estamparam a manchete. Lula emociona ao lado de Dona Maria e fala sobre o direito do pobre a sonhar alto. Até veículos que costumam criticar o ex-presidente foram obrigados a reconhecer o impacto. Uma colunista conservadora chegou a escrever: não se pode negar, Lula tem o dom da palavra, e quando ele fala com o povo, é impossível não escutar. No interior do país, grupos de WhatsApp em comunidades, sindicatos e associações de moradores começaram a circular o vídeo com orgulho. Era como se cada Dona Maria do Brasil estivesse sendo vista, ouvida, respeitada. Enquanto isso, Ratinho não comentou publicamente o episódio. Fontes dos bastidores revelaram que ele ficou incomodado com a repercussão e surpreso com a forma como Lula transformou a provocação em vitória. Já Lula, em entrevista rápida no dia seguinte, resumiu tudo com simplicidade. O Brasil precisa voltar a acreditar. E acreditar é saber que o pobre pode mais. Pode sonhar, pode viajar, pode vencer. A resposta virou bordão. Camisetas foram feitas. Um grafite com a imagem de Lula, segurando a mão de Dona Maria, surgiu em uma favela de Salvador com os dizeres: quem voa com o povo, voa mais alto. E assim, o que começou como uma tentativa de humilhação, terminou como uma celebração. Celebração da dignidade, do direito, da voz do povo e, acima de tudo, da esperança. Se essa história também tocou seu coração,
Se você acredita que o pobre tem direito de sonhar alto, de voar e de ser respeitado, então mostre que ainda existe esperança no Brasil. Comenta aqui embaixo a palavra dignidade. Só quem viu até o final vai entender. Deixa o seu gostei, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilha com alguém que ama o Lula, ou com alguém que ainda precisa entender por que ele é tão amado. E lembre-se, quando o povo voa, o Brasil voa junto. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!